Eu gostaria de dar bom dia a todos. Nós iremos falar um pouquinho sobre o nosso trabalho de conclusão de curso, que tem como título Terapias Inovadoras com Nanoprodutos à base de própolis vermelha de Alagoas, caracterização de seus componentes, avaliação antimicrobiana, citotóxica e antibiofilme in vitro. Eu me chamo Natanael Lemos, estou fazendo esse trabalho junto com o Wesley Soares e sobre a orientação da professora Regiane Mac. Gostaria de iniciar a apresentação falando um pouquinho sobre o nosso objeto principal do estudo, que é a própolis. E a própolis, ela é classificada em possui diversas classificações que estão de acordo com a interação que a abelha tem com o ambiente a qual ela está inserida. E durante muito tempo, aqui no Brasil, haviam 12 tipos de classificação da própolis, e recentemente foi adicionada a classificação da própolis vermelha, que é encontrada aqui na região Nordeste, na região de Mangue. Quando nós falamos da própolis vermelha de Alagoas, nos referimos à própolis que é produzida numa estreita faixa de terra, aqui na parte litorânea, na região de mangues, lagos e lagoas, na qual ela está intimamente relacionada à interação que as abelhas ali têm com, principalmente, a uma planta conhecida popularmente como rabo de búgio, e confere essa característica, essa cor avermelhada à nossa própolis e também propicia com que ela tenha um alto teor em compostos fenólicos. E isso permitiu com que, em 2012, nós adquiríssemos um selo dado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE, de registro de indicação geográfica, que garante com que a própolis, produzida nesses 22 municípios aqui do estado, tem realmente essas características únicas e singulares. A própolis ela tem, entre várias outras funcionalidades dentro da colmeia, servir como proteção e como uma barreira para a entrada e a reprodução de micro-organismos dentro da colmeia. E essa característica é bastante vislumbrada pela indústria farmacológica, tanto na questão médica, mas principalmente na questão de criar formulações para a odontologia. E no contexto das infecções e enfermidades gerais, nós temos várias doenças que estão associadas à questão odontológica e médica, mas também temos bactérias que são super resistentes à questão dos antibióticos, e ambas estão associadas à questão da formação de reservatórios microbianos, que são os biofilmes. E aí, a própolis pode estar atuando nessa formação, nesse reservatório. E a própolis, ela tem uma certa dificuldade de que alguns componentes fitoquímicos, eles são meio que apolares. Então, eles se dissolvem com bastante dificuldade em água. E por isso que, quando a gente vai na farmácia procurar algumas formulações, a maioria delas utilizam como o veículos alcoólicos, principalmente à base de etanol. Só que, quando a gente pensa em aplicações clínicas desses componentes, o álcool é um fator promotor de irritação. E quando a gente fala de mucosa e região de ferida, não é muito ideal essa aplicação. Então, nós tentamos buscar como solução desse problema a questão da nanoencapsulação, que, em termos básicos, é pegar a própolis a nível nanomolecular e botar ela dentro de uma caixinha. E, além da questão de melhorar a solubilidade da própolis de meio aquoso, nós também buscamos outros tipos de benefícios que poderíamos ter através do nanoencapsulamento, que é a liberação controlada dos princípios ativos e também a preservação da própolis. Com isso, a gente conseguiu desenvolver uma formulação que é livre de álcool, isso é bastante benéfico. Então, o nosso objetivo do nosso trabalho foi investigar o potencial biotecnológico dos nanoprodutos à base de própolis vermelha alagoana, bem como também dos seus derivados, avaliando sempre os aspectos antimicrobianos, antibiofilmes e de biocompatibilidade.
E a gente sempre tentou focar na aplicação desses nossos conhecimentos para produtos odontológicos e interesse médico hospitalar. Nós, para isso, colocamos como objetivos 6 objetivos específicos, e para cada um desses objetivos específicos, nós determinamos 6 fases metodológicas. E aí nós iremos sempre, nós damos prosseguidade ao trabalho, sempre falando das fases relacionadas a um objetivo, mostraremos os resultados e discutiremos cada um deles. A primeira fase metodológica, que diz respeito ao primeiro objetivo, está relacionada à caracterização química das amostras de própolis vermelha de Alagoas. A nossa própolis, ela foi cedida pelo Laboratório de Análises Farmacêuticas e Alimentares, o LAFAUFAL, e foi obtido no município de Marechal Deodoro, com um código SIGEN, descrito aqui no slide. O LAFA também realizou a análise cromatográfica por meio da técnica de HPLC, identificando os principais marcadores químicos da própolis, bem como a sua concentração ali presente. Obtivemos essa imagem na qual ela descreve quais são os principais flavonoides ali presentes e suas concentrações. A gente pode observar que a liquiritigenina, isoliquiritigenina e a formonectina foram as que estavam mais concentradas na nossa própria de trabalho. E ao comparar esses resultados com outros, tanto de outras regiões, como a região europeia, no estudo de Pereira e seus colaboradores, nós conseguimos dizer que a própria vermelha lagoana ela possui flavonoides que não são encontrados em outras regiões do mundo. E ao comparar também esses achados com de outros estados, um estado aqui vizinho, que é Sergipe, o estudo de Frost e seus colaboradores até identificaram os mesmos flavonoides, só que em concentrações diferentes. Utilizamos um estudo comparativo de Almeida e seus colaboradores, que também realizou o estudo da própria vermelha lagoana, e nós obtivemos uma semelhança muito grande dos compostos e das suas concentrações. A segunda fase metodológica, que diz respeito ao segundo objetivo, está relacionado aos ensaios antimicrobianos e antibiofilmes do extrato bruto e também das suas nanoformulações sobre cepas padrões. Essa fase metodológica teve várias etapas, e a primeira delas diz respeito à seleção das cepas microbianas. Então, a gente fez questão de selecionar cepas de vários tipos associados a várias patogenias, a cárie dental, a infecções endodônticas, a candidíase, estão muito relacionadas à questão oral, mas também a questões de interesse médico, como a faringoamidalite, a endocardite bacteriana e infecções metastáticas. As bactérias selecionadas para o estudo estão descritas aqui, cada uma com o seu código e um íconezinho associando as principais patogenias. Então, no total, nós obtivemos 10 cepas de estudos, todas elas doadas pela Fundação Oswaldo Cruz. Foram 8 bactérias e 2 cepas fúngicas, 7 gram-negativas, 7 gram-positivas, perdão, 1 gram-negativa e 2 leveduras. Então, a nossa próxima etapa diz respeito ao potencial antimicrobiano do extrato bruto e sobre bactérias em sua forma livre. Então, a gente padronizou o inóculo, seguindo a escala Macfarlane, de 0,5. Nós plaqueamos em placa de poliestireno, com meio de cultura, e realizamos a diluição seriada do extrato bruto, em concentrações variando de 7,8 a 500 microgramas por ml, utilizando como controle positivo a clorexidina, a 0,12%, que é utilizado em bochecho, e um meio sem tratamento e o veículo do extrato bruto. Esse tratamento ficou durante 24 horas, e para determinar a concentração inibitória mínima, a sigla que utilizamos foi assim, que quer dizer a mínima concentração necessária para inibir, nós utilizamos como padrão 90% ou mais das bactérias ali, nós utilizamos o teste colorimétrico.
com resazurina 0,1%. Os dados eles foram colocados como resultado, né, nessa tabela, e obtivemos um resultado bastante positivo para a maioria delas. Foram 8 cepas que encontramos um valor inibitório. Essa porcentagem foi boa, 90% ou mais foi o nosso limite de corte, e um intervalo médio de concentração inibitória entre 125 e 500 microgramas por ml. Para 2 das cepas avaliadas, foi necessário, as nossas máximas concentrações testadas não foram capazes de desenvolver o mesmo desempenho de 90%, que foi o nosso corte. Com relação à próxima etapa, que avaliou a atividade antimicrobiana do extrato bruto da PVA sobre biofilmes maduros, nós padronizamos o inóculo, quadriamos e pré-formamos o biofilme, biofilmes maduros em 48 horas, a 37 graus Celsius, e realizamos a diluição e realizamos a adição do extrato em concentrações variando de 1.500 a 15.000 microgramas por ml, e realizamos a contagem celular das unidades formadoras de colônia. Os resultados foram expressos nessa tabela e conseguimos novamente obter resultados bastante significativos para a maioria das cepas. Foram 7 cepas que tiveram esse valor, e uma porcentagem de 90% de inibição. Infelizmente, para 3 dessas cepas, as máximas concentrações testadas não foram capazes de inibir. Quanto à questão dos nanoencapsulados, eles foram realizados também pelo LAFA-UFAL, e nós avaliamos desde nanoencapsulados mais simples, com apenas um copolímero, até nanoencapsulados mais complexos, com 3 deles, e a sua conformação, a sua imagem, ilustração está aqui descrita. Os ensaios antimicrobianos das nanoformulações sobre cepas planctônicas, nós padronizamos o inóculo, dessa vez por meio de densidade óptica, para ter maior precisão na hora de inocular. Realizamos a diluição seriada em concentrações que variavam de 62,5 até 5.000 microgramas por ml, usando sempre como controle a cloroxidina. Deixamos o tratamento por 24 horas. O cálculo, sim, foi determinado pela análise da densidade óptica e confirmamos o teste colorimétrico da resazurina. Os resultados foram expressos aqui nessa tabela, e coisas que nós podemos observar aqui. A porcentagem de inibição para cada um dessas nanoformulações, ela foi variando, e isso interferiu também no intervalo médio de concentração inibitória. E aqueles que desempenharam maior porcentagem de inibição e menor intervalo médio de concentração inibitória foram justamente aquelas nanoformulações que eram mais simples, que foi, no caso, o complexo e o sistema binário. Com relação aos ensaios microbicidas de nanoformulação em biofilme maduro, realizamos a inoculação, pré-formamos o biofilme, realizamos a avaliação nas concentrações de 7.000 e 15.000 microgramas por ml, e calculamos, assim, pela quantificação das unidades formadoras de colônia. Os resultados foram expressos nessa tabela. Nós tivemos algumas contaminações e esses resultados foram descartados na análise, mas obtivemos valores microbicidas extremamente significativos para a maioria dessas cepas. Inclusive, para a maioria delas, a mínima concentração avaliada, que foi de 7.500, já foi suficientemente capaz de matar esses micro-organismos. Com relação à ação antimicrobiana dos principais flavonoides da própolis vermelha, sobre cepas padrões, essa foi a nossa terceira fase, contemplou o terceiro objetivo. Nós avaliamos 8 flavonoides que estão presentes na nossa própolis. Realizamos a microdiluição desses flavonoides em concentrações variando de 3,2 a 250 microgramas por ml,
Esse tratamento ficou durante 24 horas e nós analisamos a concentração inibitória através da densidade óptica antes e após 24 horas de tratamento. Os resultados foram expressos nesse mapa de calor e nós conseguimos tirar várias informações através desse mapa. Um deles é que quanto menor, quanto mais clarinho for cada uma dessas células, menor foi a concentração capaz de inibir 90% ou mais das bactérias. E quanto mais escurecido, maior foi essa concentração necessária. Para algumas cepas, como por exemplo Pseudomonas aeruginosa, para alguns desses flavonoides analisados, a gente teve que considerar uma SIM menor, de 50%, para apresentar os resultados. Essa análise dos flavonoides isolados é uma etapa bastante importante, porque preenche uma lacuna muito grande na literatura no que diz respeito à avaliação da atividade antimicrobiana de cada um desses padrões de maneira isolada, e não da própolis como um todo. E esses resultados eles são muito importantes para que a gente possa reproduzir e projetar resultados para estudos futuros. Para comparação, eu trouxe aqui dois projetos, dois trabalhos realizados, esse aqui realizado com a própolis vermelha, aqui de Maceió, que ele avaliou o Vestitol, a atividade antimicrobiana do Vestitol, frente a muitos subrinos e S. aureus, e ele encontrou um valor de sim bastante semelhante ao nosso, de 25 a 100 microgramas por ml. E esse outro estudo avaliou a isocritigenina, que foi um flavonoide que nós não conseguimos, não obtivemos ele para avaliar, mas que exibiu valores sim variando de 15,6 a 32 microgramas por ml para aureus e mutans, tendo uma atividade mais promissora que o Vestitol. E aí, nós conseguimos determinar a atividade antimicrobiana da nossa própria de trabalho, avaliando ela tanto na sua forma bruta, quanto na sua forma nanoencapsulada, quanto para seus isolados. Mas e aí? Qual é a segurança que essas formulações, que esses componentes, eles podem ter? E foi essa pergunta que norteou a nossa próxima fase metodológica, que foi o ensaio de citotoxicidade. E aí eu passo a palavra para o Wesley. Pode continuar, Wellington. Bom dia, gente. Conforme previamente descrito, eu sou o Wesley, conforme apresentado pelo Nathanael, e eu irei dar prosseguimento aqui com as etapas da pesquisa a partir do objetivo 4. Então, nesse objetivo, a gente vai apresentar o teste de citotoxicidade da própolis vermelha de Alagoas, bem como de seus flavonoides, sobre células de macrófagos e epiteliais humanas. Então, inicialmente, os macrófagos derivados da linhagem monocítica THP1, eles foram expostos ao própolis vermelha de Alagoas nas formas de complexo e sistemas, nas concentrações que vão desde 0,125 a 3 mg por ml, de uma exposição de 24 horas, comparando-se com o controle à base do antisséptico clorexidina. Foi feito um ensaio de citotoxicidade e MTT para avaliar esse percentual de viabilidade. Então, aqui a gente tem como principal resultado o percentual de viabilidade de macrófagos de 4 diferentes formulações da própolis vermelha em 6 diferentes concentrações. E a gente observa que nas maiores concentrações houve um percentual de viabilidade das nanoformulações da própolis vermelha semelhante ao percentual de viabilidade do antisséptico de base, clorexidina. No entanto, em concentrações cada vez mais baixas, a gente teve um aumento gradativo do percentual de viabilidade dessas mesmas nanoformulações, o que sugere um efeito dose-dependente desse composto. Células epiteliais seguindo a mesma metodologia previamente descritas foram cultivadas, desaderidas e expostas novamente ao própolis vermelha nas formas de complexo e sistema nas concentrações de 1,25 a 10 mg por ml. E, adicionalmente, também foram expostas aos 8 padrões fenólicos nas concentrações de 0,125 a 0,5 mg por ml, comparando-se também com o antisséptico de base e efetuando-se o teste de viabilidade pelo ensaio MTT.
E aqui a gente tem um gráfico mostrando justamente para os complexos de sistemas em 4 diferentes concentrações e autocontroles, o percentual de viabilidade de células epiteliais após exposição por 24 horas. E como resultado, a gente tem a clorexidina com baixo percentual de viabilidade, enquanto que complexos de sistema em 4 diferentes concentrações apresentaram percentual de viabilidade superior à clorexidina. Em relação ao teste de viabilidade com exposição aos 8 padrões fenólicos em 3 diferentes concentrações em relação às células epiteliais, a gente teve baixo percentual de viabilidade com antisséptico de base clorexidina e alto percentual de viabilidade para a maioria dos 8 padrões fenólicos em 3 diferentes concentrações. Interessantemente, na literatura, já se tem relatos sobre extrato de própolis verde que apresentou um efeito mitogênico, ou seja, uma capacidade de estimular o metabolismo e a proliferação celular. Interessantemente, nos nossos resultados, a gente percebeu que dois diferentes tipos de formulações de própolis vermelha, em baixa concentração, apresentou percentual de viabilidade superior ao nosso veículo controle sem tratamento. Assim como também, para complexo sistema em 4 diferentes concentrações, também houve um aumento, uma tendência de aumento de percentual de viabilidade maior do que o controle negativo. Então, isso sugere que a própolis vermelha pode ter essa possibilidade de efeito mitótico sobre esses tipos de células. Então, dando prosseguimento, né, a gente utilizou amplamente como controle na nossa pesquisa um antisséptico clorexidina, que é amplamente usado para profilaxia em cavidade oral. No entanto, ele apresenta alguns efeitos adversos, como aqui descritos, né? Como ausência, perda de paladar, ou até mesmo alteração de sensibilidade da mucosa oral, citotoxicidade, intoxicação, principalmente pelo período de uso acima de 14 dias. Então, ela tem essa limitação de tempo de uso. E há algumas contradições na literatura em relação ao uso de clorexidina ser eficiente ou não, em relação à redução de incidência de agravos associados à assistência de saúde de pacientes entubados, como a pneumonia respirativa por ventiladores mecânicos. Então, diante de todas essas controvérsias desse produto preconizado para uso recorrentemente, surge a alternativa de usar produtos naturais, principalmente próprios, devido à capacidade de uso tópico e profilático no controle de infecções, por terem baixo risco de efeitos adversos, ausência de mecanismo de resistência por parte dos micro-organismos e baixa citotoxicidade. Então, a própolis vermelha surge como forte candidato para esse tipo de controle, principalmente devido à carência de estudos em relação ao uso de própolis vermelha para o tratamento sobre micro-organismos multiresistentes aos antibióticos, que é uma classe de micro-organismo muito comum em infecções nosocomiais. Boa parte dos estudos com tratamento desse grupo é com extrato bruto da própolis verde, bem como extrato etanólico de própolis. Então, para o nosso estudo com cepas multiresistentes, nós testamos esse tipo de produto que a gente selecionou, que foi o nanocomplexo da própolis vermelha de Alagoas, devido aos resultados favoráveis no controle antimicrobiano das cepas padrões. Então, esse produto nós iremos abordar com o termo de NPVA. Então, como quinto objetivo, nós caracterizamos os isolados clínicos quanto ao perfil epidemiológico, bem como de resistência aos antibióticos. Então, a gente coletou dados clínicos de prontuário eletrônico no Hospital Universitário da Universidade Federal de Alagoas para caracterizar esse perfil epidemiológico desses isolados. Então, as duas principais amostras de coleta foi urina e sangue. Boa parte dos pacientes estavam admitidos em setores críticos de internação hospitalar, como UTI, e também portando risco de agravo de infecção, como catéteres, ferimentos, doenças crônicas, imunossupressão, antibiótico-terapia prolongada, e inclusive mais de 30% desses pacientes apresentaram diagnóstico de sepsis. Então, os isolados clínicos microbianos que foram coletados foram identificados por espectrometria de massa, para identificação da espécie, e caracterizados quanto a perfil de resistência aos antibióticos por meio de antibiograma automatizado, no hospital universitário. Então, foram selecionados 11 bactérias gram-negativas dos isolados clínicos, sendo elas prioritariamente multiresistentes aos antibióticos, ou seja, resistentes a mais de 3 classes de antibióticos, principalmente, as classes beta-lactâmicos e aminoglicosídeos, bem como também produtoras ou não de enzima carbapenemase, que é uma importante enzima que vai inativar antibióticos específicos do grupo beta-lactâmico. Assim como também foi incluído bactérias gram-negativas mais sensíveis aos antibióticos, com baixo espectro de resistência. Foram também selecionados isolados clínicos de bactérias gram-positivas, como Staphylococcus multiresistente, principalmente as classes beta-lactâmicos, macrolides e quinolonas, resistentes à meticilina, assim como também Staphylococcus mais sensíveis à meticilina. E uma levedura também foi incluída no estudo.
Boa parte das espécies microbianas pertence a esse agrupamento, esse complexo, que é o SCAP, que reúne espécies de micro-organismos que tendem a apresentar recorrentemente mecanismos de resistência, como mutações genéticas, enzimas, bomba de fluxo, que tendem a inativar ou destruir os antibióticos mais utilizados no tratamento das infecções por esses micro-organismos. Então, isso acaba limitando bastante a alternativa com antibióticos usados convencionalmente nesses tratamentos. Então, aí surge a pergunta, será que essas bactérias multiresistentes aos antibióticos, elas seriam sensíveis ao tratamento usando o produto natural, como o nanocomplexo da própria vermelho? Então, isso norteou o nosso sexto objetivo, que é avaliar o potencial antimicrobiano de biofilme das nanoformulações da própria vermelha sobre isolados clínicos. E aí, como teste, né, metodológico, as formas planctônicas dos isolados clínicos foram submetidas a tratamentos com NPVA nas concentrações de 150 a 5.000 microgramas por ml, durante 24 horas de tratamento, comparando-se com o controle à base do disséptico clorexidina. Foi determinada, então, a concentração inibitória mínima e microbicida mínima, respectivamente, por densidade óptica e quantagem de células por plaqueamento. Então, como principal resultado, a gente conseguiu perceber que 5 isolados clínicos foram mais resistentes ao tratamento com a própria vermelha, no qual ela apresentou concentração inibitória mínima, inibindo 30 a 70% o crescimento planctônico desses 5 isolados, nas concentrações de 620 a 5.000 microgramas por ml, incluindo estafilococos resistentes ou sensíveis à meticilina e bactérias gram-negativas multiresistentes, sendo produtoras ou não de enzima carbapenemase. E uma espécie de Klebsiella pneumoniae multiresistente, ela foi bem mais resistente, demandando necessidade de concentrações superiores ao máximo que nós testamos para poder ter algum tipo de efeito. E o antisséptico à base de clorexidina usado como controle inibiu 100% do crescimento planctônico. No entanto, o outro grupo, com 10 isolados clínicos, já foram mais sensíveis, onde a NPVA inibiu 100% do crescimento planctônico no espectro de concentração de 150 a 2.500 microgramas por ml, incluindo espécies de Staphylococcus resistente à meticilina, bactérias gram-negativas com baixo espectro de resistência a antibióticos, bem como multiresistentes, produtoras ou não de enzima carbapenemase, além de levedura. E o antisséptico à base de clorexidina, novamente, teve um efeito similar, inibiu 100% do crescimento desses micro-organismos. No entanto, nessas faixas de concentração testadas com NPVA, não houve concentração capaz de matar 100% dos micro-organismos, apenas de inibir seu crescimento. Então, será que esses isolados clínicos que a gente já conseguiu rastrear como sensíveis ao tratamento com NPVA têm capacidade de colonizar ou formar biofilme em superfícies rígidas na cavidade oral, como os dentes ou até dispositivos invasivos hospitalares intraorais? Então, foi feito o teste de pré-formação de biofilme usando microplacas de poliestireno revestidos previamente com película adquirida salivar para simular essas superfícies rígidas em cavidade oral. O biofilme foi pré-formado em 48 horas a 87 graus Celsius, evidenciado, então a gente usou densitometria óptica a 492 nanômetros para caracterizar os isolados clínicos quanto ao fenótipo de formação do biofilme. Como resultado, 7 isolados clínicos apresentaram fenótipo de formação de biofilme de alta densidade celular, apresentando concentração de 10 a nona ou até 10ª bactérias viáveis por ml. Interessantemente, 2 espécies aqui destacadas, frequentemente formadoras de biofilme de alta densidade celular, elas apresentaram, já na literatura, já se tem registro detectando o isolamento desses micro-organismos da cavidade oral, inclusive com elas tendo esse potencial de formar biofilme nesses sítios. Então, o que a gente preconiza é fazer agora um tratamento com NPVA sobre esses biofilmes formados, de alta densidade celular. Então, após a pré-formação do biofilme por 48 horas e 37 graus Celsius, eles foram submetidos ao tratamento em concentração de 7.500 e 15.000 microgramas por ml durante 24 horas, também comparando com clorexidina. E após 24 horas de tratamento, as alíquotas foram plaqueadas e quantificadas para a quantificação de colônias. E aí, como resultado, a NPVA na concentração de 15.000 microgramas por ml foi capaz de inibir 99 a 100% das células dos 7 isolados clínicos em forma de biofilme de alta densidade celular. No entanto, essa concentração só foi capaz de inibir o crescimento, não de matar. Então, a concentração bactericida mínima foi maior do que a concentração que a gente testou. E em relação ao antisséptico oral clorexidina 0,12%, sobre os 7 isolados clínicos formadores de biofilme de alta densidade celular, ele inibiu de 80% a 100% o crescimento microbiano. Para boa parte dos micro-organismos, o percentual de inibição foi semelhante a NPVA, e uma espécie de Proteus mirabilis foi um pouco mais resistente a esse tratamento. Mas existe uma certa similaridade entre o tratamento com antisséptico oral à base de clorexidina e o nanocomplexo da PVA. E aí, como principais conclusões, a gente pode determinar que
Após a caracterização cromatográfica da própria vermelha, os flavonoides mais frequentes detectados na amostra foi a licritigenina, formaminitina e isolicritigenina. As nanoformulações da própria vermelha apresentaram efeitos tanto antimicrobianos quanto antibiofilme sobre cepas padrões e podem constituir alternativas para uso como curativo tópico adjuvante, né, para enfermidades médico-odontológicas, como lesão de cárie, endodôntica, candidíase, faringoamidalite. E os padrões fenólicos isolados da PVA também apresentou atividade antimicrobiana sobre cepas padrões, podendo ser usado, né, na antisepsia. Os nanoprodutos da PVA e os compostos fenólicos apresentaram biocompatibilidade e tendência ao efeito mitótico, estimulando a proliferação de células humanas testadas. Grande parte dos relatos clínicos coletados apresentaram multiresistência aos antibióticos, sendo inclusive algumas dessas espécies formadoras de biofilme de alta densidade celular. Nanoprodutos da PVA apresentou potencial antimicrobiano antibiofilme sobre bactérias multiresistentes aos antibióticos e pode constituir uma alternativa útil para a profilaxia de enfermidades relacionadas à assistência em saúde de pacientes imunodeprimidos, internados em setores hospitalares críticos e sobre antibiótico terapia prolongada. No entanto, mais estudos são necessários para validar essa potencial aplicabilidade de uso tópico como antisséptico, bem como para potencial patenteamento do produto. As principais referências estão disponíveis em QR Code. Agradecimento especial às principais instituições laboratoriais que contribuíram com a execução do projeto, bem como instituições de fomento, e a todas as equipes que participaram, direto e indiretamente, da construção do nosso projeto, que foi essencial para a gente conseguir seguir em frente com o nosso projeto. Muito obrigado. Parabéns, Natanael e Wesley. Parabéns a Regiane também pela condução da excelente pesquisa. Eu passo a palavra agora à banca. Nós podemos iniciar pela professora Marise Inês, seguida do professor Tiziano. Professora Marise, por favor. Acho que a professora Marlis precisa ativar o áudio. Acho que ela está com algum problema, não na conexão. Eu não estou conseguindo visualizar aqui. É isso. Será que pode conversar com o professor Tiziano? Pode, sim, claro. Tá joia, muito obrigada. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a comissão de TCC da Faculdade de Odontologia, a professora Regiane, pelo convite, nessa orientação do trabalho de Natanael e Wesley, e dizer o seguinte, que esse trabalho do Natanael e do Wesley, ele está muito encorpado, né? É um trabalho que, se você for observar, é um trabalho que já pode ser desmembrado em 2 trabalhos, né, de mestrado, né? Então, assim, a criação do mestrado em odontologia também está promovendo, induzindo, né, esse incentivo aos alunos de graduação em odontologia, né? Então, parabéns à Regiane, né, pelo trabalho, um trabalho que foi dividido em praticamente 6 capítulos, né, 6 etapas,
um trabalho fruto de 3 a 4 anos, né, Nathanael e Wesley? Vocês vieram nessa caminhada, entraram na graduação e aí estão agora concluindo o curso de odontologia e tiveram a professora Regina Camia como uma mentora aí nessa área de microbiologia muito importante e vai ser muito importante na carreira de vocês. Então, gostaria de fazer primeiro essas palavras, né, porque realmente o trabalho ficou muito, muito interessante. E vocês, quando eu estava vendo aqui também, trabalharam até uma parte, né, que relacionada a câncer, essa parte de células epiteliais A 459, 549, né? 549, uma linhagem de células de câncer epiteliais também, né? Então, você vê que o trabalho, ele tem um foco principal em microbiologia clínica, microbiologia básica e clínica, mas também, né, com citotoxicidade. Vou fazer alguns comentários aqui, né? Ficou a responsabilidade do Nathanael, essa parte da composição química da própolis vermelha de Alagoas, né? Deixa eu ver aqui, viu, Nathanael? Comentar um pouco aqui sobre essa parte cromatográfica que você apresentou e discutiu, né? É um trabalho que vocês já podem fazer até publicações em capítulos de livro, né? Tem algumas editoras que podem fazer a publicação de alguns capítulos. Não, de repente o trabalho quer deixar aprimorar para um mestrado, mas já pode pegar parte desse trabalho de vocês e fazer publicações de capítulo de livro também. No resumo, tem algumas frases rápidas que poderiam ser melhor trabalhadas. Página 14, Nathanael. Aí você fala, a PVA foi caracterizada por HPLC. Né? Então, assim, sim, e como? Como é que ela foi caracterizada, né? Então, você pode complementar essa frase aí no seu resumo, né? Foram identificados e quantificados os isoflavonoides da própolis vermelha por cromatografia, né? Então, essa parte aí do resumo você pode dar uma melhorada, tá? E eu achei também que o resumo, ele pode... Quais foram os highlights do seu trabalho? Então, assim, em geral, o resumo é o último a ser feito, né? Então, quando você termina tudo, termina a conclusão e termina o seu trabalho, você vai fazer o resumo, né? Então, o resumo é aquela parte do TCC que ela vai dizer assim, eu preciso vender o meu trabalho. O meu TCC vai ficar na biblioteca, no sistema de depósitos e documentos da biblioteca, e ele vai ser visualizado, né? Hoje em dia, tudo é visualização, tudo YouTube, visualização. Vai para a internet, tudo é visualização, né? Vocês estão aí no Instagram direto, é visualização. Então, no TCC também, eu acho que essa parte é importante vocês depois terem o cuidado de colocar pontos importantes
de cada etapa dessas 6 fases do trabalho de vocês, né? É tanto que ficou um trabalho tão imenso que, às vezes, vocês ficaram com dificuldades de... Mas você pode trabalhar bastante essa parte dos resultados de cada etapa no seu resumo, beleza? Então, essa parte é muito importante do seu TCC, melhorar o resumo. O que foi que você identificou, o que você foi que obteve de resultado na fase 1 cromatográfica? Identifiquei 7 substâncias, né? Você pode dizer. Identifiquei as 7 substâncias presentes na própolis vermelha de Alagoas. Aí vem a etapa 2. Então, cada etapa você vai apresentar os principais resultados desse seu resumo, beleza? Aí você fez os objetivos do trabalho. Poderia até abrir um tópico especial, objetivos do trabalho, né? Não sei se vocês estão seguindo essa norma aí da universidade, que tem uma normazinha para escrita de trabalhos, de conclusão de curso, especialização. Então, cada mestrado, então, tem as normas específicas para cada trabalho, né? Então, aí na parte aqui da cromatografia, da sua metodologia, página 20, então você fala que a amostra foi coletada, foi registrada, foi coletada cedida pelo professor Tiziano, registrada no CIGEM, foi desengordurada, né? Feita a separação. A separação foi feita como? Por cromatografia líquida de alta eficiência, né? Falar que já nessa partezinha aqui, ó, a separação foi realizada por cromatografia de alta eficiência, em coluna de fase reversa, né? Como você está colocando aqui, tá? Os padrões analíticos, os flavonoides, né? Precisa, toda vez que a gente vai identificar e quantificar, e a gente está numa amostra complexa, precisa realmente se basear, se nortear pelo tempo de retenção e pelas áreas dos padrões analíticos, né? E depois, se vocês gostam dessa parte, né? Como foi feito a análise? A análise depois foi feita baseada em área, né? Depois eu vou mandar um último parágrafo aqui, né? Que diz respeito à parte de quantificação, né? Como você quantificou as substâncias presentes no extrato em relação aos padrões, né? Então, depois a gente vai abrir mais um parágrafo aqui, nessa fase 1 da parte cromatográfica. Aí, até a etapa 2, você começa a trabalhar a atividade antibacteriana dos extratos e das nanoformulações. Essa parte aqui de preparação dos sistemas binários e ternários, né? Então, eu acho que a gente poderia também, vocês poderiam, se vocês não prepararam, mas citar, certo? O processo de preparação de sistemas com beta-ciclodestrina, né? Às vezes, para um artigo científico, Nathanael e Wesley, os revisores vão solicitar como foi feito esse complexo PVA com
página, na sua página. Gostei demais. Fizeram um esqueminha na página 24, né, do complexo própolis vermelha de Alagoas, com o sistema de betaciclodestrina. Aí depois, própolis vermelho de Alagoas, betaciclodestrina preparado, incorporou copolímero de GAN3, sistema binário com GAN3. E os sistemas ternários, né? GAN3, PVP, GAN3, Eudragir. Ficou bem organizadozinho. Mas sim, aí você recebeu, né, o sistema e testou. Mas eu acho que poderia fazer um parágrafozinho, né? Como foram preparados o complexo própolis vermelha, betaciclodestrina, e os sistemas binários e ternários. Eu vou ter uma pergunta lá para o Wesley, né? Essa questão da carga microbiana, né? 10 a nona, 10 a décima, você acha que não está muito alta, não, para fazer os ensaios antibacterianos? O Wesley e o Nathanael, né? Quando vai lá para a etapa dos ensaios, né, com cepas clínicas, né, isolados clínicos. Era isso que eu fiquei uma dúvida, assim, geralmente se padroniza uma concentração um pouco mais baixa em atividade bacteriana, mas nos isolados clínicos vocês usaram 1 vezes 10 a nona, 1 vezes 10 a décima, né? Certo. Porque esses isolados clínicos, eles estão em forma de associação de biofilme. E aí, como nosso objetivo era justamente, inicialmente, verificar quais desses isolados tinham capacidade de formar biofilme de alta densidade em cavidade oral, né, para que, em seguida, a gente tentasse instituir ou simular uma certa antisepsia usando o produto natural sobre esse biofilme, que seria uma das principais formas de associação de micro-organismos em cavidade oral, que seria justamente a forma de biofilme. Porque no biofilme, geralmente, é uma das formas dos micro-organismos em cavidade oral, tende a se associar com várias células, né, e formar um reservatório mesmo em cavidade bucal, propagando e persistindo as infecções. Então, a gente tentou verificar se esse nosso nanoproduto ele teria essa capacidade de, já no biofilme formado, de controlar, né, essa propagação dessa infecção proporcionada por esses micro-organismos nesse sítio. Então, por isso que a gente tentou selecionar justamente os isolados clínicos que formaram esse biofilme com alta densidade, para avaliar esse certo potencial antibiofilme do nosso produto natural à base da própolis vermelha. Inclusive, outros isolados formaram biofilme de baixa densidade, mas a gente queria testar justamente os que formaram alta densidade, porque tem maior possibilidade de formar um biofilme e um reservatório microbiano em um ambiente de cavidade oral e persistir essa infecção, agravando ainda mais o quadro de pacientes que estão em estágio crítico, né? Basicamente, a gente seguiu mais ou menos a formação do biofilme de 48 horas já para as cepas padrões. Normalmente, elas possuem uma formação do biofilme mais reduzida. E aí, quando a gente partiu para a etapa clínica, já tinha esse resultado para as cepas padrões, para uma quantidade menor, e a gente, e biofilmes muito de alta concentração. E aí, qual é que vai ser o resultado? Então, a gente tem meio que resultados para todas essas perguntas. Entendi. Vocês queriam ver uma sobredose, sei lá, uma alta biocarga de biofilmes. Ao longo do trabalho, Nathanael, corrija aí, vocês usam a flavonona, naringenina, tá? Aí, corrigir, eu vou mandar para vocês, naringenina, tá? Vocês... Aí uma pergunta também aqui. Dentro dos... Tem uma parte que vocês dão ênfase ao vestitol e a narigenina nesses
tem uma parte quando vocês fazem o trabalho isolado no mapa de calor, página 43, figura 2. Aí vocês dão ênfase à naringenina e o vestitol, mas, por exemplo, outros flavonoides, como a isolicitigenina, a formononetina, né? A própria bilcanina. A formononetina e a bilcanina são isoflavonoides, né? E a isolicitigenina é uma chalcona. Elas tiveram também atividade, né, com 93% ali, não é de se descartar, não, né? Microgramas por ml, 93,5, né? 93,8, eu acho que, não sei se é em microgramas, não é isso? Então, assim, vocês comentam sobre o vestitol e a naringenina, mas o que acontece? Quando você está diante de um extrato, um fitoterápico, um opoterápico, né, o efeito sinérgico é extremamente importante, né? Então, assim, vocês estão diante de... Não estão trabalhando com produto sintético, um único flavonoide. Vocês vão trabalhar com um produto natural que é o ditado, a união faz a força. Então, quando se soma o efeito do vestitol, da naringenina, da formononetina, bilcanina A, da isolicitigenina, vocês vão ter, né, uma ação antibacteriana. E, assim, já está bem discutido também na literatura científica essa questão dos mecanismos, né? Vários mecanismos propostos já de 2020 para cá, baseado em flavonoides. Então, eu acho que vocês poderiam dar ênfase também a esses outros flavonoides, tá? No mapa de calor de vocês e nas discussões. Então, assim, vocês fizeram também viabilidade celular com 2 tipos de células THP1 e células epiteliais humanas A549. E a gente observa pinocembrina, naringenina, que é da mesma, elas são da mesma subclasse de flavonoides, as flavononas, elas tendo uma boa atividade em viabilidade celular, ensaio para células epiteliais A549 e o vestitol também, né? O vestitol em concentração ali de 0,5 miligramas por ml. E bastante semelhante, por exemplo, à clorexidina 0,12%, né? Então, assim, é lógico que a gente está diante, poderia testar novos flavonoides aqui, tem outros flavonoides como, além do vestitol, a vestitona, medicarpina. A medicarpina aqui, ela não teve uma boa ação, por exemplo, medicarpina deu 80, medicarpina deu 70, mas os pterocarpanos, vale salientar também, né? Os pterocarpanos, eles têm já um mecanismo bem definido em células de câncer de mama, né? Talvez para esse outro tipo de célula,
humana, células epiteliais, ela teria uma ação menor, enfim. Mas vale a pena dar continuidade nesses estudos de citotoxicidades em células epiteliais, né? Já que a gente vai trabalhar também agora em um outro projeto da epidermólise bolhosa. E fecha com essa parte dos isolados clínicos, né? Etapa 6, vocês também fazem um estudo baseado em biofilmes, né? Essa concentração, não sei, é uma concentração que poderia depois trabalhar uma concentração até menor, né? 7,5 miligramas é uma concentração e 15 miligramas é muito alta, poderia trabalhar, tentar reduzir para 1 miligrama, 2 miligramas por ml. Mas, assim, mostrou que a própolis vermelha tem mecanismo, tem alguma atividade contra biofilmes. Vocês conseguem discutir como os flavonoides agem nesse mecanismo de inibição dos biofilmes, o mecanismo molecular dos biofilmes, ou faltou fôlego, faltou um pouquinho de mais tempo para discutir essa parte aí? Era só os meus comentários, né? Eu acho que o trabalho está muito bom para um TCC de graduação. Vocês foram impecáveis, né? Trabalharam como se fossem 6 capítulos, capítulos de dissertação. E se isso a gente for trabalhar na pós-graduação, seria 6 capítulos e uma dissertação. E se juntar capítulos aí, vocês têm 2 a 3 até 4 artigos científicos, né? Então, parabéns aí ao Natanael, ao Wesley, e esses são os meus comentários sobre o trabalho de TCC deles, né? Muito bom, muito... Passo a palavra a parte de referências está bem organizada aqui, já estou dando uma olhada nas referências, bem estruturada a organização das referências. Então, está de parabéns ao Natanael e ao Wesley. Passa a palavra à Regiane. Vamos dar continuidade com a professora Marlise. Bom dia, agora vocês me ouvem? Sim. Me desculpem, eu saí do computador, eu testei mais cedo, mas tive esse probleminha. Estou no celular agora, tá? Primeiro, gostaria de agradecer o convite do Natanael, do Wesley, da professora Regiane, e o aceite da indicação do meu nome para compor a banca de avaliação do seu trabalho, tá? Eu gostei muito da sua apresentação, dos dois. Eu achei que vocês apresentaram com segurança, com uma calma e uma clareza, que o que eu tinha em dúvida durante a leitura do documento ficou muito mais claro, fluiu melhor, tá? Então, acho que eu vou complementar algumas coisas que o professor Tiziano já falou. Eu concordo com o que ele falou sobre o resumo e tenta voltar um pouquinho na hora da redação que vocês fizeram e a explicação que vocês deram durante a aula ficou melhor. Porque assim, quando a gente redige, tá? A gente tem que ouvir o que a gente redige. Então, da perspectiva do ouvinte, não do leitor, tá? Então, o leitor é um ouvinte. Então, esse exercício de apresentar, eu acho que deixou muita coisa mais clara, tá? Como já foi falado, é um trabalho bastante complexo, com várias etapas que foram executadas. Só para como eu não conheço muito histórico, Natanael, Wesley, vocês podem me dizer, fazem 4 anos que vocês trabalham com o projeto?
Isso, nós entramos juntos em 2022, e de lá a gente não saiu mais do laboratório. Ambos começamos pela monitoria, e da Aham. monitoria a gente já engatou com um projeto de pesquisa, e ficamos lá até hoje. E o Wesley não quer nem sair de lá, né, Wesley? Olha, tá certo, viu? Eu fiquei curiosa porque, olha, hoje em dia, tá, é difícil achar alguém com essa dedicação, tá? Pelo menos pela minha experiência. Então, vocês, como iniciação científica, mostrando essa maturidade, lógico que tem algumas coisas para serem desenvolvidas, mas vocês estão de parabéns, tá? Que não é fácil, não, vocês sabem, né? Nesse sentido, tem uma pergunta para vocês dois. O que vocês consideraram o maior desafio na execução das atividades relacionadas ao desenvolvimento desse trabalho? Posso começar? Assim, a gente enfrentou muita coisa durante esses vários anos de pesquisa. Acho que a principal delas é a própria estrutura da nossa universidade, que em muitos momentos peca por questão de falta de verba. E aí nós temos dificuldade, às vezes, de arrumar algum material ou trabalhar com materiais bons. Isso foi uma limitação bastante significativa durante todos esses 4 anos, mas a coisa está bem melhor do que quando começamos em 2022. E acho que outra limitação, ainda nesse âmbito mais pessoal, foi a questão de que a odontologia é um curso integral. Então, conciliar o laboratório, a iniciação científica com a faculdade foi bastante complicado, mas com relação aos experimentos, foi a acessibilidade a alguns equipamentos, por exemplo, o leitor de Elisa, que a técnica que nós utilizamos, a gente sempre tem que deslocar os nossos materiais para outro lado da universidade, ou até mesmo para buscar componentes básicos como nitrogênio líquido, tinha que se deslocar, às vezes depender de carro para estar transportando aquele equipamento. São várias coisas. Outra dificuldade que nós tivemos também foi na questão de colher essas cepas clínicas do nosso hospital universitário. Então, demorou um pouquinho para sair, por exemplo, o CEP, né? O que mais? Eu concordo plenamente com o que o Nathanael abordou em relação à limitação de recursos, em relação à universidade, e eu também destaco a importância da cooperação. Então, a gente teve colaboração também de várias pessoas e setores, inclusive que permitiu que a gente tivesse conhecimento acerca de algumas tecnologias de ponta, como espectrometria de massa, para identificação microbiana, antibiograma automatizado. Então, isso ressalta muito bem essa colaboração, a importância também na nossa universidade dessa colaboração com outros setores, né? Tanto laboratorial como do próprio serviço hospitalar. Então, acho que, embora a gente tenha essa limitação dentro da própria universidade, né, essas cooperações que a gente recebeu de fora foi muito significativo para a gente, né? Tanto do ponto de vista de entender formas novas de executar nosso projeto, quanto de se desenvolver mesmo em termos de conhecimento. A gente tem contato com outras pessoas de outros setores, né? Inclusive, a gente teve estágio no setor de microbiologia do Hospital Universitário da UFAL, e lá a gente conseguiu justamente compreender várias formas técnicas novas, né, de cultivo microbiano, de incubação em hemocultura, de antibiograma automatizado, para verificar o perfil de resistência dos micro-organismos. Então, foi bem interessante isso para o nosso desenvolvimento e também para o nosso comportamento, de entender essa importância, né, da interdisciplinaridade do coletivo, né, de se associar com outras pessoas e da ajuda, né, de outras pessoas. Então, foi bem importante. Tá certo. Ouvindo suas respostas, eu vejo que vocês tiveram um amadurecimento nesse processo. Isso, gente, é fundamental para qualquer, independente da vertente que vocês escolham de exercer profissão, se vão para a área acadêmica ou uma clínica privada ou qualquer coisa,
vocês levam para a vida, porque essa parte de enfrentar os desafios, né? Qualquer que seja, eles auxiliam no nosso crescimento, né? Isso eu percebi essa maturidade na hora que vocês estavam apresentando. Eu falei, deixa eu perguntar, que eu não estava preparada para perguntar isso. Então, vocês estão de parabéns, tá? Eu tenho algumas perguntas. Na redação, tem uns cuidados, eu não vou me ater nisso muito, mas um cuidado seria, por exemplo, acho que é na página 16, tá? Deixa eu achar aqui 16, que é na introdução. Isso, introdução. Lá, ó, já no segundo parágrafo, tá? Desculpa que eu estou movendo aqui. Vocês colocam assim, ó, no contexto, aí vocês falaram sobre patógenos orais oportunistas e agentes etiológicos, S. mutans, aí candidíase e tal. E depois como patógenos como Streptococcus do grupo Viridans, né? Então, é só uma coisa que às vezes de conceito, passa um pente fino, porque, por exemplo, Streptococcus mutans é uma espécie classificada como Viridans, né? Então, em alguns momentos, isso é importante rever no texto, tá ok? Tá. E daí, só uma outra parte de redação que eu falaria para vocês, complementando o que o professor Tiziano já falou. Sabe onde vocês colocam os materiais, os isolados que vocês testaram? É na página, deixa eu ver, página 26, tá? Ali, porque depois seu trabalho vai ficar em domínio público, né? E quando a gente fala hoje em dia de ética, a parte de reprodutibilidade é muito importante. Eu colocaria o número de catálogo desses agentes, tá? Por quê? Quando a gente trabalha com esse tipo de isolados, assim, compostos isolados, a depender do fabricante, do grau de pureza que eles estão, às vezes a nomenclatura muda, tá? Eu vou dar só um exemplo. Se a gente trabalha com mirecetina, nós temos dihidromerecetina. Se mudou o catálogo, o efeito já é diferente, tá? Então, eu colocaria isso, um cuidado, caso alguém queira reproduzir, tá? E mesmo para vocês, se alguém for seguir em frente com alguma outra atividade, tá? Não sei se vocês vão seguir vocês mesmos, mas se alguém for aprofundar algo, por exemplo, para entender mecanismos e utilizar essas substâncias, aí já tem a referência de forma adequada, tá? Por que eu falo isso? Porque a gente deixar só no protocolo, a gente perde às vezes a informação, tá bom? Deixa eu comentar, ok, aqui. Olha, eu vou complementar o que o professor Tiziano questionou da carga microbiana, tá? Pensando mais lá nos isolados clínicos, eu acho que foi uma argumentação que vocês fizeram, mas a gente precisa ter um cuidado, tá? Então, eu acho que procura uma referência em que você tenha essa carga microbiana maior. Por quê? Quando a gente pensa em biofilmes de origem médico-odontológica, aqueles que são nas superfícies da cavidade bucal, tá? Às vezes a gente pode ter essa carga microbiana alta, tudo bem, mas dependendo do sítio de isolamento no corpo humano, se for de catéter ou alguma coisa, você já tem uma carga reduzida, né? Menor. O que você tem é a diferença de atividade metabólica, tá? Então, eu acho que isso é importante vocês argumentarem, tá bom? Então, se vocês... Porque o que me mostra, tá? Por exemplo, olha, o uso da escala Macfarlane em um momento e outro da densidade óptica, né? Se era a cultura que cresceu, dependendo do tempo que cresceu, vocês têm uma população mista, tá? Com várias, vamos dizer, se pensar numa curva de crescimento com atividade metabólica diferenciada. Então, vocês podem colocar isso como uma argumentação,
tá ok? Faz sentido para vocês? Podem falar, meninos. Tá. Eu colocaria isso como seria um ponto de discussão. Sabe quando a gente olha, considero também, o professor mencionou de 2, 3 artigos, 4 artigos. Eu sou partidária às vezes, de contar uma história, tá? Isso é muito particular meu. Uma história mais completa, única, né? Talvez, da maneira como está apresentado, o TCC seus, eu já visualizei um artigo científico com todas essas fases, tá? O que acontece? Alguma coisa que já está descrita na literatura, por exemplo, se essas nanoformulações que vocês testaram já foi descrita por alguém, vocês não precisam descrever, vocês colocam uma referência, tá? Complementa com referência, certo? Da maneira como vocês apresentaram, eu visualizo, porque aí sim, no meu ponto de vista, tá? Vocês têm aquela parte de impacto, né? De gerar o acesso, né? Número de acessos e a possibilidade de citação dos trabalhos seus, né? Que a gente também não quer apenas publicar, a gente quer que a nossa informação sirva de base para outros trabalhos e sejam citados, né? Uma forma de avaliar o impacto, tá? Seus pontos positivos e não tão positivos assim nesse tipo de métrica, mas é uma métrica usada, tá? Eu considero que seria importante vocês explicarem um pouquinho sobre a concentração que vocês utilizaram, tá? As concentrações que tiveram efeito. Algum momento foi baixo ou não. Aí eu fiquei fazendo a conta aqui, tá? Quando a gente trabalha com produtos de origem natural. Esses meninos, desculpa o termo, Wesley e Nathanael, usaram muito material. Muito material. Então, a minha pergunta para vocês vai em direção a isso. Material que eu digo assim, a origem, a própolis, né? Própolis, os isolados ou as formulações. Vocês usaram mesmo lotes ou lotes distintos durante esses anos de trabalho? Não, foram todos os mesmos lotes. Todos eles colhidos de Marechal do Antônio, só que aí eles vinham liofilizados já pra gente, e nós colocávamos em suspensão, no momento que a gente fosse trabalhar, né? Ah, sim. É que eu pergunto do lote, por exemplo, quando você faz uma nanoformulação, e às vezes, a depender, mesmo que você siga o mesmo protocolo, o efeito às vezes pode ser mais ou menos pronunciado em determinados fatores que a gente esteja avaliando. Por que eu faço essa pergunta? Para alguns ensaios seus, o desvio padrão está bastante alto, né? Então, acho que é legal não, uma sugestão, se vocês forem converter esse trabalho para uma publicação de um artigo científico, um ou mais, tá? Talvez a apresentação coloquem como o intervalo de confiança 95%, né? Eu acho que vocês mostram daí a variabilidade que vai ter. Se vocês utilizaram o mesmo lote, por exemplo, eu vou falar errado, eu marquei, tá? Tá aqui certinho. Os complexos, ó, NPVA, tá? Por exemplo, se vocês usaram um lote para um ensaio, para o outro, né? E aí vocês fizeram uma ocasião num dia, depois de, sei lá, 6 meses, vocês repetiram aquela ocasião experimental para confirmar os resultados. E é isso que eu estou perguntando, se isso pode ter tido. Então, se vocês não tiveram, se vocês não utilizaram lotes distintos, vocês coloquem, porque é uma informação importante, tá? Outra coisa que eu colocaria. Vocês testaram, só uma pergunta, posso ter me perdido, tá?
testaram os flavonoides isolados versus os isolados clínicos multiresistentes? Não, né? Não, tá. Tá ok. Por que aí que seria importante você... Tá ok. Só para me situar. Porque se vocês forem descrever, discutir um pouco mais, para o TCC, de forma como vocês discutiram, eu acho que está adequado. Mas para um artigo científico no futuro, eu acho que precisa pensar em possíveis mecanismos. Por exemplo, nesses organismos, tá? Nessas bactérias ou nesses fungos que vocês usaram como cepas de referências e depois os isolados, se existe algum trabalho que já testou qualquer flavonoide, tá? Ou mesmo que não sejam esses, se existe alguma indicação do mecanismo de ação. Por exemplo, se eles atuam em parede celular, se eles atuam em membrana citoplasmática, se eles atuam nas bombas de efluxo, né? Então, vocês têm um material muito rico, mas eu acho que daria para explorar isso, tá? Aí eu fiquei pensando aqui também, né? No seguinte, qual que é a vantagem, tá? De ter uma formulação que tenha tanto atividade antimicrobiana per se, que vocês testaram tanto no planctônico, quanto atividade antibiofilme, inibir metabolismo. Eu vi que vocês falaram, ó, não inibiu o crescimento, não matou, né? Então, isso já te mostra que, de repente, as vias envolvidas, né, as vias metabólicas envolvidas ou possíveis alvos, tem alguma coisa que vocês podem discutir. Então, assim, qual que é a vantagem de ter uma formulação com atividade antimicrobiana, antibiofilme e também que estimule, que estimule, vamos dizer assim, que tenha um efeito mitótico? Como vocês veem isso? Essa é uma pergunta para ambos. A gente estava até discutindo como, vamos imaginar assim, se essa formulação chegasse a ser comercializada, como é que ela se mostraria mais segura e mais eficaz que outras formulações, como, por exemplo, a clorexidina. E aí a gente começou a refletir sobre limitações da clorexidina. A clorexidina ela tem a sua limitação de uso, foi discutido pelo Wesley, de até 14 dias, essa é a recomendação média dela. Mas quando a gente para pensar em, por exemplo, pacientes que estão em internação prolongada dentro de uma UTI, como é que eu vou fazer essa higienização da boca? Principalmente quando ele estiver sob intubação, por exemplo. Se a clorexidina ela não pode ser utilizada. E existe uma lacuna muito grande na indústria farmacêutica de novos produtos para realizar essa contenção do crescimento microbiano e da formação de biofilme. E aí é que poderia entrar a nossa nanoformulação. Outra coisa que poderia ser também é a questão da indução da cicatrização do tecido. Então, esse efeito mitótico a gente ainda precisa avaliar, mais precisamente se ele é bom ou se ele é ruim, mas ele poderia induzir, por exemplo, fibroblastos em uma mucosa que não está íntegra a realizar a cicatrização ou coisa do tipo. Outra proposição e essa nossa formulação poderia ser utilizada em pacientes que têm algum tipo de alergia à clorexidina. Então, são várias possibilidades que o nosso produto poderia ser tão bom quanto o ser utilizado em situações específicas, assim, quando desenvolver mais estudos, quando melhorarmos várias coisas que ainda há uma margem muito grande ainda para melhorar a nossa formulação. Tá ok. Wesley, você quer complementar alguma coisa? Isso, em relação à aplicabilidade, né, é um produto que tem uma ênfase muito grande de aplicação tópica, né, como o Nathanael descreveu,
principalmente em mucosa íntegra ou até não íntegra, né, no caso de feridas, até para o controle ali de risco de inoculação oportuna de micro-organismos e pacientes internados, né, de alto risco de desenvolver uma infecção mais grave. Mas pensando na odontologia, especificamente, né, esse produto poderia ser até interessante para uso tópico, até mesmo dentro do dente, né, onde a gente tem um canal que pode estar infectado, e aí esse produto de forma tópica a longo prazo, né, porque a gente viu que algumas nanoformulações de própolis nanoencapsulada libera de forma gradual o princípio ativo. Então, o uso crônico, principalmente como curativo de demora, no canal radicular de o paciente que tem infecção e cujo tratamento na odontologia da infecção do canal dentário que seja realizado num período de 7 até 14 dias, pode ser interessante o uso desse material de forma tópica, né, como curativo de demora nesses sítios, na cavidade bucal de pacientes que têm outros tipos de enfermidades tópicas. Então, ela é um produto que tem múltiplas possibilidades, né, de aplicação, cavidade oral de paciente no contexto hospitalar, e até mesmo em atendimentos, né, ambulatoriais desse paciente. Então, é bem vasto as possibilidades, né, que esse produto pode ter o potencial de ser aplicado. Tá certo. Muito obrigada, Natanael, Wesley, Regiane, professor Tiziano, pela oportunidade de estar aqui com vocês, e eu desejo todo sucesso para vocês e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolveram e apresentaram. Obrigado. Obrigado. Então, passo a palavra agora para a orientadora, a professora Regiane, e logo a seguir a fala fica com os meninos para os agradecimentos e encerramento da apresentação. Bom dia a todos, a todas. Eu vou tentar ser breve, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora dos TCCs da FOFAL, por terem, né, por aceitarem, né, o trabalho que foi conduzido no ICBS e não na Faculdade de Odontologia em si. Gostaria de agradecer também ao professor Tiziano, professora Marlise, pelas excelentes contribuições ao nosso trabalho. O professor Tiziano, ele tem uma colaboração muito importante, né, no nosso projeto de pesquisa, desde que eu comecei a trabalhar um pouco com a própolis, né. Então, esse projeto, ele realmente só conseguiu ser consolidado com essas parcerias, né. Então, realmente, fico muito feliz dele estar aqui hoje avaliando, né, os meninos, tanto o Natanael como o Wesley, está há muito tempo com a gente, né, no laboratório, e para mim, assim, é extremamente gratificante, né, esse momento, tanto de estar aqui com colegas de trabalho, né, tanto o professor Tiziano como a professora Marlise, uma amiga, assim, de longa data, né, Marlise? E os meninos, né, que conviveram muito tempo lá no nosso laboratório, né, e o Natanael vai continuar por mais um tempo, o Wesley, infelizmente, né, ou felizmente, né, Wesley, está se despedindo aí, um valor muito grande para mim em termos de responsabilidade. São pessoas assim que amadureceram muito, né, na pesquisa, tem um senso de responsabilidade muito incomum, né, se a gente for ver, hoje em dia está difícil, né, Marlise, Tiziano, né, esse desempenho que os alunos às vezes têm que abrir mão de muita coisa, né, para estar se desenvolvendo, né, na área da pesquisa, e eles tiveram também bolsa de iniciação tecnológica, né, muito disso inspirado pelo professor Tiziano, né, que tem uma longa trajetória aí a trabalhar com produtos, né, da própolis. Então, assim, hoje eu estou muito contente, né, vou verificar todas as contribuições, tanto da professora Marlise como do professor Tiziano. Acho que a gente aprendeu muito, né? Temos muito a aprender ainda, e eu só tenho, assim, a desejar para eles o melhor possível, né? O Wesley talvez vá para uma área mais clínica, né? Com certeza vai brilhar bastante, porque ele já demonstrou para mim várias vezes, né, o potencial que ele tem.
principalmente senso de responsabilidade, e o Natan provavelmente para a área mais acadêmica, né, Natanael? E com certeza também vai brilhar, né? Eu acho que um pouquinho que vocês aprenderam lá no laboratório, acho que vai ser importante aí para essa nova trilha, né, que vocês vão desenvolver aí no futuro. E é só isso, gente. Eu agradeço, eu fico muito contente mesmo com o resultado. Foi bastante trabalho mesmo, né? Eu até falei, ó, é um desafio grande, vocês querem colocar tudo isso mesmo? Eles, não, professor, a gente quer. Eu falei, olha, vai ter que contar a história, né? E tem muito mais coisa até que a gente tirou, porque com laser terapia, né? Falei, não, pessoal, também não vamos exagerar, vamos colocar, mas vamos tirar algumas coisas, porque vai ficar muita coisa. E realmente ficou, né? Mas foi um desafio grande que eu acho que, no geral, eu acho que eles conduziram muito bem, tá? Então, meus parabéns e agradeço mais uma vez a todos os presentes aqui que estão prestigiando, né? Os colegas, alguns alunos do laboratório também estão aqui, que já foram ou que ainda estão, os colegas de turma, né? Os familiares, né? Família é extremamente importante para a gente conseguir aí, né, finalizar os nossos sonhos, ou chegar neles, né, então eu agradeço também a tudo isso, né, a toda a estrutura que deram a esses rapazes, e continuam dando, né, porque a nossa trajetória não termina na graduação, ela deve continuar, né, e família, vocês vão ver que, vocês sabem disso, né, é muito importante, tá bom? Então, eu passo a palavra para a professora Isabel, para os meninos, e agradeço mais uma vez. Então, meninos, agora é a vez de vocês. Rapidinho, né, que nós estamos um pouquinho atrasados, mas vocês merecem uma fala. Falar rapidinho, eu queria agradecer aos avaliadores, ao professor Cristiano, à professora Marlise, um agradecimento gigantesco à professora Regiane, que nos acolheu como se fosse uma mãe, sempre nos tratando com muito carinho, cuidado, respeito, e isso foi essencial para que a gente se mantivesse dentro do laboratório durante todos esses anos. E agradecer aos amigos, colegas, familiares que estão aqui presentes assistindo essa apresentação. E queria dizer obrigado pela paciência, porque estar na iniciação científica é bastante difícil, porque às vezes nas férias, vou emocionar, às vezes nas férias a gente precisava ficar no laboratório para adiantar um pouco do experimento, e eu não sou daqui de Maceió, então fica essa questão de demorar a ver minha família, e é isso. Vou dando continuidade aqui, né? De forma breve, agradecer familiares, amigos, a banca aqui que está avaliando os trabalhos, né? Pela valorosa contribuição com os comentários. E também gostaria de agradecer aos colegas que estão aqui assistindo a apresentação, né? Pelo suporte, a Regiane, que tá bom, gente. Oi. É isso. Respira fundo, a emoção é grande, porque eu sei que o trabalho deve ter sido muito intenso, então, por isso mesmo, vocês chegam a esse ponto emocionados. O trabalho de vocês está maravilhoso, enorme, então vocês agora vão colher os louros. Aliás, já podia ser uma dissertação, né? Não tem nem cara de TCC. Não é isso, meninos? Tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. Melhorou Parabéns, agora? parabéns ao Quiser- Natanael e ao Wesley. Obrigado. Obrigada, então encerramos essa apresentação
E vamos dar continuidade, né? Agora teremos a última apresentação do Emanuel com a Juliana, orientação do professor Luiz Carlos. E como banca temos a professora Cláudia Rebeca e Simone Vasconcelos. Eu gostaria de saber se estão todos presentes e quando estiverem prontos é só avisar que nós iniciaremos. Bom dia, Isabel. Estou aqui, viu? Estou aqui no ambulatório.